Olá pessoal, professor Wilson, e hoje o nosso assunto é colocação pronominal. Vamos iniciar pela próclise. Por que a próclise? Porque é o primeiro ponto que deve ser observado em relação à colocação pronominal. Caso haja um elemento que cause próclise, nós vamos falar sobre eles agora, eu vou me esquecer das outras posições do pronome, ênclise e mesóclise, não preciso me preocupar com elas. Então, quais são os elementos que termos causam essa próclise? Eles funcionam como se fossem um ímã, puxando, deslocando o pronome. Vejam que os advérbios causam próclise, eles deslocam, vejam aqui o nosso verbo, auxilia, certinho? O pronome está colocado na frente do verbo, por quê? Porque há aqui um advérbio que puxa, como se fosse um imã, vem para o meu ladinho que eu te quero. E está aqui o pronomezinho, então, na frente do verbo. Eu não poderia dizer, então, José sempre auxilia-me? Não, não posso, não. De acordo com a norma culta, os advérbios causam esse deslocamento do pronome. Muitas pessoas têm como macete as palavras negativas. Só tome cuidado com isso, porque palavra negativa é advérbio. Palavra negativa é um pronome indefinido. Advérbios e pronomes indefinidos causam próclise, sendo elas negativas ou não, certo? Vale como uma dica? Vale, mas cuidado, tá? Muito bem. Pronomes causam próclise? Alguns pronomes sim. Os pronomes indefinidos causam próclise. Vejam, alguns professores te acompanharão. Aqui está o nosso verbo, bonitinho, muito bem. Aqui está o pronome colocado na frente do verbo. Por que ele está na frente do verbo? Vejam que nós temos aqui um pronome indefinido, alguns. Este pronome, embora esteja um pouco mais distante, não está exatamente do lado, como é o caso aqui do advérbio, ele tem força suficiente para deslocar este pronome e causar a próclise. Ele puxa e diz, vem para o meu ladinho que eu te quero. Vejam aqui outro exemplo, está aqui o verbo, o pronome nos anteposto proclítico. Por quê? Porque o pronome indefinido puxa, causar próclise. Certinho? Fácil, né? É decoreba? É decoreba. Tem que saber. Então, fica atento. Tem que saber quais as palavras, quais os termos causam esse deslocamento. Certinho? Os pronomes demonstrativos também. Aqui, eu coloquei alguns só para ilustrar. Isso nos deixou feliz. Está aqui o verbo. Observem o pronome aqui na frente. Este cara aqui disse, então, vem para o meu ladinho. Eu não poderia dizer isso deixou-nos feliz. Então, tomem cuidado com isso, tá? Tem que ser isso nos deixou. Os pronomes interrogativos também, tanto na interrogativa direta quanto na indireta, certo? Quem se preocupa comigo? Tá aqui o verbo, o pronomezinho na frente, e esse cara causou esse deslocamento. O pronome interrogativo. Na interrogativa indireta, a mesma situação. Está aqui o verbo, quero saber quem se preocupa. A interrogativa indireta não usa aqui o ponto de interrogação, certinho? Está aqui, então, o pronome puxando o pronomezinho oblíquo, então, próclise obrigatória. Facinho, né? E os pronomes relativos também. Vejam, aqui. O que, o quem, quando, que e quem são pronomes relativos? Quando eles equivalem a o qual, muito bem. Os artistas que se apresentaram foram ovacionados. Os artistas, os quais se apresentaram. Então, está aqui o verbo, o pronome proclítico. Por quê? Porque o pronome relativo que causou esse deslocamento. Certinho? A caverna onde me escondi fica próximo daqui. Então, o que nós temos aqui? Temos o pronome relativo onde, a caverna na qual me escondi. Então, eu tenho aqui
o deslocamento do pronome pessoal em relação ao verbo proclítico, por quê? A caverna na qual me escondi. Certinho? Onde aparecer o onde, na situação em que houver um onde, nós teremos uma próclise obrigatória, seja ele um advérbio, um pronome relativo ou um advérbio interrogativo, ele vai causar a próclise. Certo, queridos? Então, próxima aula continuaremos a segunda parte da próclise. Um abraço.